Nesta terceira edição de Evidências da Criação, vamos falar a respeito de uma ave muito conhecida de todos nós, daqui do Brasil mesmo. Antes, porém, de abordarmos este caso específico, nós gostaríamos de tratar essa questão de um modo mais generalizado, como fizemos das duas vezes anteriores. Quando nós conversamos sobre esse assunto das origens com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, ou quando participamos de um debate sobre as origens, não raro as pessoas nos perguntam se temos alguma prova científica da existência do Criador. Eu não sei muito bem o que é que eles gostariam que nós apresentássemos, se uma foto do Criador, ou talvez o endereço onde ele pode ser encontrado, mas o fato é que temos um ângulo muito mais efetivo para abordarmos esta questão. Por instantes, pense nos nossos carros. Eu tenho um carro da marca Fiat e para qualquer pessoa no mundo não há a menor dúvida de que esse carro foi um dia desenhado, projetado por alguém e finalmente construído. Nós não precisamos de foto das pessoas que participaram desse projeto, nós não precisamos dos seus endereços, nós não precisamos saber se elas eram altas ou baixas, gordas ou magras, se eram brancas, negras ou amarelas, nós não precisamos de nenhuma referência dessas pessoas. O carro em si já é uma prova concreta e efetiva de que ele foi um dia construído, de que essas pessoas que participaram desse projeto realmente existem. Entretanto, quando nós vamos para as outras partes da natureza, aquelas que não foram produzidas pela mão do homem, como por exemplo uma árvore, um campo, um animal, aí os cientistas têm uma forma de raciocinar inteiramente diferente. Quando nós nos referimos a coisas que não foram produzidas pela mão do homem, como por exemplo esse gatinho, né? Ou então plantas, que cientistas evolucionistas resolvem raciocinar de modo inteiramente diferente. Aí eles são tentados a explicar a origem de plantas, de animais, bem como de todo o universo, através do acaso. Nesse caso, evolucionistas são obrigados a recorrer às mutações para explicar as origens do universo e da vida, porque as mutações são o único fenômeno que nós podemos encontrar na natureza capaz de introduzir alterações genéticas nos organismos dos seres vivos. Só que as mutações são também um fenômeno aleatório da natureza. Desse modo, dificilmente nós podemos explicar toda a diversidade de vida que nós encontramos no nosso planeta através de um instrumento tão precário quanto as mutações. Vamos ilustrar isto com um outro fato da natureza e com a ajuda de um cientista de renome internacional evolucionista, que é Konrad Lorenz. Konrad Lorenz procurou estudar um estranho caso de simbiose que existe no fundo dos oceanos. Ele estudou o comportamento de um grande peixe que tem o hábito de comer pequenos peixes. E enquanto vai comendo pequenos peixes, detritos vão se acumulando nos seus dentes, até o momento em que ele fica bastante irritado. Aí então, ele tem que fazer alguma coisa a esse respeito. E o que ele faz é o seguinte: ele vai para um determinado lugar no fundo do oceano e abre a boca. E aí aqueles pequenos peixes que antes eram comidos por ele, agora vêm livremente até ele para limpar os seus dentes.
e eles entram boca adentro daquele grande peixe e comem todos aqueles pequenos detritos, fazendo um serviço completo. Quando eles terminam, o grande peixe ainda fica com a boca aberta, esperando que um último retardatário se retire, e quando então nenhum mais está à vista, ele fecha sua boca e aí então retorna ao seu hábito antigo: comer pequenos peixes. Konrad Lorenz examinou este estranho caso de simbiose e verificou que, devido às muitas espécies envolvidas nessa situação, aquilo não poderia ter sido obra do acaso. Ele chegou a dizer que um evento dessa natureza tem grau zero de probabilidade. Para você que não está muito familiarizado com a matemática, eu gostaria de dar uma explicação a mais. Quando dizemos que um evento tem grau de probabilidade zero, estamos dizendo que este evento é impossível. Então, o que Konrad Lorenz estava nos comunicando é que um evento dessa natureza, realizado por mera obra do acaso, é uma impossibilidade científica. Agora veja só, Konrad Lorenz vai adiante e, depois de ter sido extremamente científico nesse seu depoimento, ele emite uma opinião pessoal que faz muito pouco sentido. Ele nos diz o seguinte: eu sou incapaz de analisar uma questão dessa ordem sem supor que há na matéria uma tendência inata de se aperfeiçoar a si mesmo. É claro aqui então que Konrad Lorenz nesse momento extrapola completamente o campo científico, porque ele fala de algo, essa tendência inata da matéria de se aperfeiçoar a si mesmo, né? Algo que nunca foi observado, algo que não pode ser medido, não pode ser quantificado. Então não deveria ser colocado no contexto da ciência. Só há uma resposta mesmo para essas questões, né? Não se trata de nenhuma tendência inata da matéria de se aperfeiçoar a si mesmo, mas trata-se da presença insofismável do Criador, que planejou todos esses casos tremendos de simbioses e outros tipos de relacionamento entre animais e animais, animais e plantas, entre plantas e plantas, exatamente para termos o mundo que nós temos.